Checkup no rádio. Olha, você pode mandar a sua pergunta sobre qualquer tema, né, para que o Dr. Enio possa lhe responder. O nosso WhatsApp é 3421-2272. Dr. Enio, seja bem-vindo aqui mais uma vez ao nosso Panorama 95. Bom dia. Muito obrigado, Marcos. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes, bom dia a você. E hoje um bom dia especial para minha caçulinha. Ela, aos 9 anos, está aniversariando hoje. A minha caçula que... Deixa eu só voltar aqui, porque o seu microfone estava desligado. Vamos lá, agora sim, doutor Enio, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, ouvintes. Muito obrigado mais uma vez pela recepção. Camisa 9 é assim, fica tudo perdido aqui às vezes. Acontece, ainda faz parte da adaptação. E hoje um bom dia especial para minha caçulinha, Liz. Liz comemora hoje o 9º ano de vida. Parabéns para você, minha filha. Essa criaturinha que veio só para alegrar a casa, completar a alegria da casa, na verdade, que ela é a caçula. E o seu pai, sua mãe lhe desejam muita saúde, muita paz, vida longa e que Deus a abençoe para continuar essa criatura iluminada que você é. Que maravilha, parabéns Liz aí, né? Um abração forte, parabéns aqui a todos nós que fazemos o nosso Panorama 95. Doutor, tem uma pergunta aqui que ficou da semana passada. Nosso ouvinte diz o seguinte: ela tem um filho de 9 anos de idade, porém ele não consegue dormir sem ser com a boca aberta. Ela disse que já tentou de tudo, né? Mas infelizmente não conseguiu êxito, não conseguiu sucesso. É difícil contornar essa situação? Tem que ver o que foi que ela já tentou de tudo. O que acontece geralmente quando a pessoa respira pela boca é porque tem alguma coisa obstruindo a respiração nasal, impedindo a respiração nasal livre. A respiração normal é pelo nariz e não pela boca. Se a criança está respirando pela boca, alguma coisa de alteração existe. Na maioria das vezes é algum processo obstrutivo do nariz, ou uma rinite, ou uma hipertrofia da adenoide, que é por trás do nariz, ou uma hipertrofia das amígdalas, ou um conjunto de tudo isso. Existem outras possibilidades, existem outras doenças que podem causar obstrução, mas as mais comuns são essas. Se ela já tratou tudo isso, quer dizer, tratar inclusive com cirurgia, deve ter alguma outra coisa causando a respiração bucal. Então é provável que ela não tenha feito tudo, como ela disse que já fez, porque às vezes o problema só se resolve com cirurgia, e eu não sei se foi o caso dela já ter feito todo esse processo. Então, primeira coisa, tem que realmente saber o que é que está causando essa obstrução, qual desses fatores é quem causa, e resolvê-lo de acordo com o que for. Tem a ver essa questão, por exemplo, de posição que você dorme ou não? Não, a respiração é para ser nasal, independente da posição que a gente esteja. Algumas posições favorecem o ronco, por exemplo, a posição supinada, quer dizer, de barriga para cima, ela favorece o ronco, mas ela não provoca a respiração bucal por si só. Como eu estava dizendo, a respiração ela é para ser nasal, independente da posição que a gente esteja. Outra pergunta, você inclusive já demonstrou aqui, toda a sua total, digamos assim, repulsa essa questão do cotonete, mas o ouvinte quer saber o seguinte: se eu usar cotonete, posso ficar surdo ou não? Não, só pelo fato de usar cotonete, é pouquíssimo provável que a pessoa perda totalmente a audição. O cotonete ele pode agredir a pele, causar processo inflamatório local e, pela inflamação, pode comprometer a audição. Ou pode também, eu já vi muitos casos, do próprio cotonete perfurar a membrana timpânica. Ao contrário do que muita gente pensa, perfuração de membrana timpânica, quer dizer, o ouvido estourar, não quer dizer que a audição foi embora junto com a membrana timpânica, não. Diminui sempre, quando há uma perfuração, a audição diminui, mas não se perde, na maioria das vezes, totalmente a audição por causa disso, não. Então, dizer assim, o cotonete vai lhe deixar surdo, pouquíssimo ou quase impossível, é pouquíssimo provável ou quase impossível de acontecer. Mas pode causar problema sim, e eu continuo orientando, evite o uso do cotonete. Existe a melhor forma de você limpar o seu ouvido? O ouvido só deve ser limpo por fora, até onde o dedo alcançar. Na parte de dentro do canal, deve-se evitar a limpeza. Então, com o próprio dedo, uma toalhinha sobre o dedo, uma fraldinha de criança, uma toalha fina, qualquer paninho fino, pode-se fazer a limpeza até onde o dedo alcançar e pronto, só isso. Nada mais do que isso é necessário. Outra pergunta que o ouvinte faz aqui: existe diferenças, por exemplo, existem vários tipos de tonturas e até que ponto a tontura pode ser tratada por um otorrino? Muito bem, boa pergunta. Existem sim diferentes tipos de tontura.
A tontura ela tem duas causas principais. A tontura de origem neurológica. A gente tem dois órgãos que têm função muito importante na regulação do equilíbrio da pessoa. Um deles é o cerebelo, que está dentro da cabeça, faz parte do complexo do sistema nervoso central. E isso deve ser tratado quando ocorre uma tontura dessa origem pelo neurologista ou neurocirurgião, dependendo do que seja a causa da disfunção cerebelar. E existe outro órgão que é muito importante para a manutenção do equilíbrio da pessoa, que é o labirinto. O labirinto ele faz parte do ouvido, ele é um dos segmentos do ouvido interno, a parte mais de dentro do ouvido. E quando apresenta problemas, também pode causar tontura, e esse tipo de tontura deve ser tratado preferencialmente pelo otorrino. Outra pergunta que ficou aqui da semana passada, a ouvinte conta o seguinte, que o esposo dela só consegue ouvir som, né, em altura exagerada. Diz que a casa toda se incomoda, mas quando ela baixa, por exemplo, o esposo não consegue, reclama que não consegue ouvir, só gosta de ouvir som em volume bem alto, né? Isso é ruim? Isso é sinal de que a audição dele pode estar prejudicada? Pode ser um sinal, sim. Às vezes a pessoa simplesmente gosta de ouvir som alto. E se for realmente só o gosto dele, não quer dizer que ele tem perda de audição. Mas tem gente que aumenta o volume da TV ou de um som musical por necessidade. A pessoa não está realmente conseguindo ouvir perfeitamente as notas, a voz do próprio cantor, e involuntariamente vai aumentando cada vez mais o som para poder perceber de uma forma mais completa a música. Então, existem as duas possibilidades aí. É possível que ele tenha aumentado o som só pelo realmente gosto pessoal dele, o que não é muito saudável. Som alto demais não é muito saudável para o ouvido de ninguém. Principalmente se a pessoa se expõe por muito tempo e diariamente. Existe uma alteração chamada PAIR, quer dizer, perda auditiva induzida por ruído. O excesso do ruído, ele pode causar perda de audição. E é uma perda de audição permanente, ela não regride, não consegue se resolver isso, nem com medicamento, nem com cirurgia. Então, as pessoas que se expõem demais a excesso de ruído, seja ele no trabalho, por exemplo, máquinas que tenham que produzam muito barulho, ou pessoa que ouve diariamente som por longas horas em volume muito alto, também pode desenvolver esse mesmo tipo de perda, e é contraindicado que isso seja um hábito. Então, o que a gente orienta aí é observar se para outros sons ele tem dificuldade também. Conversação, tá numa mesa, principalmente quando tem mais gente, 3, 4, 5 pessoas conversando, e ele começa a ter dificuldade de compreender o que está sendo dito, aí é um sinal muito mais claro que ele possa estar realmente com limitação auditiva. Se para os demais sons, quer dizer, tudo que ele faz na vida, não tem essa necessidade de elevar o volume de aparelhos eletrônicos ou mesmo da voz na conversa interpessoal, então o mais provável é que ele tenha só esse hábito. Às vezes é comum você, por exemplo, acho que não sei se acontece com todo mundo, mas é comum você alguém lhe faz uma pergunta e você não consegue ouvir. Pode repetir? O que é que você disse, né? Hã? É o quê? É o quê? É o quê? Eu acabei de falar com o Geraldinho. Isso é sinal. E você fez quando o Geraldinho disse é o quê, você disse Isso é sinal de início de surdez? É um dos sinais de alerta, sim. Geralmente a gente, quando começa a perder a audição, o primeiro sinal é exatamente essa capacidade de compreensão. É muito comum a queixa no consultório do paciente dizer assim, não, doutor, eu ouço bem, mas não entendo. Então, na verdade, ele não ouve bem. Ele acha que ouve bem, a pessoa acha que ouve bem, mas quando começa a perder a capacidade de compreensão da palavra falada, é um dos primeiros sinais de alerta para perda de audição. Então, quando isso se torna rotina, a pessoa toda hora é o quê? É o quê? Serve de alerta, sim. Quando é uma coisa muito esporádica, eu não acho que mereça o alerta, não. Às vezes depende também da pronúncia, da voz do interlocutor, de quem está conversando com você. Doutor, fui ao dentista pelo fato de estar com incômodo nos dentes, gosto ruim e odor na boca. Ele solicitou uma radiografia panorâmica e, segundo ele, haveria uma sinusite. Poderia ser o motivo do incômodo. Nesse caso, tem como resolver? Tem sim. É muito comum esse tipo de queixa da paciente aí, ou do paciente. A dor na arcada dentária é muito
comumente confundida com dor de dente, quando na verdade a origem é nos seios da face, no seio maxilar principalmente. A gente tem 4 tipos de seios maxilar, de seios da face. 4 de cada lado, bem entendido, são 8. O seio maxilar, digamos que ele é o teto da raiz dentária. A raiz dentária da arcada superior, ela fica, na maioria das vezes, colada à estrutura óssea do seio maxilar. Então, quando essa região inflama, é muito comum ter esse incômodo na arcada dentária superior, principalmente, e esse gosto ruim, esse odor ruim que o paciente percebe, é dessa secreção que é produzida dentro dos seios da face que está infeccionado, e ele drena para o finalzinho do nariz, o começo da garganta, e a pessoa consegue perceber esses sabores e cheiros. Então, nisso merece tratamento, deve ser tratado sempre, porque é um quadro infeccioso na maioria das vezes. E tem jeito sim, tem jeito de resolver totalmente. Agora é bom cuidar logo, né? É bom cuidar logo, porque o que acontece? A grande maioria dessas infecções, quando tratadas precocemente, resolvem-se totalmente com tratamento clínico, quer dizer, só com medicamento. Quando a infecção cronifica, que ela passa muito tempo em atividade e a pessoa não trata, é comum também que não se obtenha êxito no tratamento medicamentoso e, às vezes, culmina com uma cirurgia para poder resolver o problema. Então, não é bom que se mantenha uma infecção de cavidade, como é os seios da face, por muito tempo não, porque existe o risco de cronificar, e cronificando é mais difícil resolver, às vezes só com cirurgia. Ok, tem mais pergunta aqui no nosso WhatsApp, 3421-2272, bom dia. Marco Dante, bom dia, doutor Enio. Doutor Enio, há 3 anos atrás, eu tive uma crise de labirintite, eu não sei se foi labirintite, eu acordei de manhã, o mundo já rodando, vomitando muito, eu não sustentava nem em pé, fiquei deitada, tive que me internar, eu morava em Natal, passei o dia no hospital tomando soro, mas o médico não me disse a causa do que tinha sido. Só que depois de 3 anos atrás, há 3 anos para cá, eu não tenho tido mais essa crise que eu tive, como que tivesse sido de labirintite. Fico só com a minha cabeça meio ruim, entendeu? Aí eu já tomo o remédio que o médico passou. Há 3 anos atrás eu já tomo esse remédio. Quando a minha cabeça tá assim nublada, minha cabeça tá assim, sei lá como é, muito esquisito. Eu sinto uma coisa muito ruim na minha cabeça, eu já tomo um remédio com medo de ter essa crise que eu tive há 3 anos atrás. Aí eu queria saber se pode ser crise de labirintite ou o que é, ou se eu deveria fazer um tratamento, apesar que eu não tive mais essa crise, mas sinto a minha cabeça meio ruim, tem dia que eu sinto minha cabeça muito ruim. Bom dia. Um abraço, meu amigueiro, Tuênio. Bom dia. O que acontece aí é o seguinte, ela teve realmente um episódio de tontura mais forte, pode ter sido ocasionada pelo labirinto sim, pode ter sido uma labirintopatia. Não dá para afirmar, porque faz 3 anos eu não examinei, não avaliei a paciente, mas é grande a possibilidade de ter sido sim do labirinto. Agora, o que eu recomendo é que, como ela não está tendo sintomas, não fique se automedicando. Essa medicação que ela está tomando há 3 anos, pelo que eu entendi, não é constante o uso do medicamento, é só quando ela começa a sentir algum desconforto. Então, ela evite essa automedicação e fique observando. Se não sentir os sintomas, não precisa realmente fazer nenhuma avaliação nesse momento. Se passar a sentir com frequência, aí é bom procurar uma avaliação, fazer um diagnóstico acertado, porque geralmente na urgência, o serviço de urgência ele serve para tirar o paciente da crise, não serve para fazer tratamento ambulatorial e nem segmento. Então, o ideal aí é que, tendo uma dúvida, se faça um diagnóstico e trate-se corretamente. Então, se ela voltar a sentir, vale a pena procurar um atendimento otorrinolaringológico, fazer uma avaliação e, tendo diagnosticado o problema, tratar. Mas evite se automedicar, não é uma boa ideia não. Isso de ter uma confusão na cabeça e já tomar remédios não é bom não. Não é uma boa ideia não. É melhor ter certeza do que está se passando. Essa pergunta aqui, ela está bem recorrente nas últimas semanas, mas é sempre bom a gente falar sobre isso. O nosso ouvinte pergunta, o uso contínuo do fone de ouvido pode prejudicar a audição, principalmente em adolescentes? Pode prejudicar em intensidades altas. O que acontece? A gente falou há pouquinho tempo. Perda auditiva induzida por ruído. Excesso de ruído, seja ele qual for a origem, inclusive o som de um fone de ouvido, pode realmente prejudicar a audição. 2 coisas são importantes aí. Primeiro, intensidade sonora. Quanto mais alto o som, maior a chance de prejudicar.
Segundo, tempo de exposição. Quanto maior o tempo que a pessoa passa exposta a esse excesso de ruído, maior a chance também de desenvolver perda auditiva. Então, o fone de ouvido, se bem usado, não vai prejudicar a audição de ninguém. Bem usado, entenda-se. Volume baixo, que a pessoa não... Pronto, quem está do lado não precisa estar ouvindo também a música que o adolescente está ouvindo. Se quem está do lado estiver ouvindo também, é sinal que o som está alto demais. Então tem que baixar, tem que diminuir a intensidade, porque realmente nessa intensidade aí pode começar a prejudicar. Doutor, minha filha está tendo umas crises. Ela fica tonta, sem ar. Isso pode ser problemas pulmonares ou crises de ansiedade? Pode ser as duas coisas. A ansiedade causa esse tipo de sintoma, sim. É uma das causas mais comuns desses sintomas aí, distúrbio de ansiedade. Mas não dá para descartar que ela tenha algum problema pulmonar associado ou isolado. Pode ser só realmente do pulmão. Então, primeiro a gente tem que eliminar as causas fisiológicas, quer dizer, a doença propriamente dita do organismo. Então, se faz uma avaliação do pulmão, faz um pneumologista, avalia, não tem nada, afasta as outras possibilidades, aí que começa a focar na causa psicológica. Então, nunca pensar primeiro no distúrbio psicológico. O distúrbio psicológico vai ser o diagnóstico de exclusão. Então, primeiro se afasta o distúrbio fisiológico, quer dizer, a doença de algum órgão, para depois chegar ao diagnóstico de distúrbio psicológico e tratar. Então, ela deve pensar nas duas coisas, mas precisa avaliar, não pode ficar esperando que aconteça algo pior para poder depois procurar o atendimento. Ok, tem mais perguntas chegando, vamos ouvir. Bom dia, Marcos Danta. Bom dia, doutor Enio Lobo. Aqui é a Arinalda. Doutor, eu queria saber, porque mãe tem 72 anos e ela não, a gente fala, ela escuta, mas às vezes não compreende o que a gente está falando. Eu queria saber se é problema de, assim, memória ou se é problema de ouvido, porque ela sente muita coceira no ouvido. Um bom dia para todos. E aí, doutor Enio? Bom dia, Arinalda. Muito provavelmente ela tem algum problema de audição. Ela, se fosse de memória, ela ouviria, compreenderia e logo em seguida, ou algum tempo depois, não lembraria do que tinha sido conversado. Pelo que ela me relatou aí, ela não compreende. Então, para não compreender, é mais provável que ela tenha um problema de audição. Isso provavelmente não tem relação direta com esse prurido, com essa coceira nos ouvidos. Deve ser já alguma disfunção fisiológica do ouvido, algum mau funcionamento do ouvido. Então, realmente, o ideal é que ela seja avaliada, faça uma audiometria para mensurar, para medir o grau da perda, diagnostique o que é que está causando essa perda para tentar resolver. Ok, tem mais pergunta? Vamos ouvir. Bom dia, doutor Ina. Aqui quem fala é Cleidinha, que eu falei com o senhor semana passada. Meu filho, ele tem problema de adenoide, ele está com 80% do nariz tampado. Ele dorme com a boca aberta, ronca muito. Tem época que a adenoide dele inflama tanto que até sangue pelo nariz ele bota. Já faz quase 2 anos que eu venho lutando pelo retorno para o otorrino e não consigo. Não sei mais o que é que eu faço. Me dê uma opinião aí, por favor. E aí, doutor Enio? Se ela já tratou e não conseguiu êxito, muito provavelmente será um caso cirúrgico. Hipertrofia de adenoide, nesse volume aí, com 80% a 90% de obstrução, geralmente é cirúrgico. Às vezes a gente consegue uma boa solução com medicamento, mas ela dá a entender que já fez algum tratamento e não teve resultado e muito provavelmente será um caso de cirurgia. A questão do sangramento nasal não tem relação direta com a adenoide, não. O sangramento do nariz é do próprio nariz e não da adenoide. A adenoide é muito, muito raro sangrar. A gente não pensa inicialmente que esse sangramento seja da adenoide, não. Então, mesmo que ele resolva o problema da adenoide, eventualmente o nariz dele pode sangrar depois que ele resolver, porque acredito eu que não vai ter relação direta, não. Agora, é fácil de resolver a situação dela, do filho dela? É fácil com cirurgia. Hoje a gente está com uma dificuldade grande aqui na região, em Caicó, em todos os aspectos cirúrgicos que a gente imaginava. Não está tendo cirurgias, pelo menos da parte otorrinolaringológica, pelo SUS. E mesmo as cirurgias particulares, por uma recomendação do Ministério Público, não estão ocorrendo nos hospitais que costumavam ocorrer, que era principalmente o Hospital do Siridó. Então,
O paciente que precisa de cirurgia hoje, seja ela pelo SUS ou seja ela particular, tem uma dificuldade realmente de resolver a situação por esses aspectos que eu citei. Hoje, as cirurgias particulares que a gente está conseguindo resolver estão sendo feitas em Jardim Seridó. Agora, vamos ver se há uma perspectiva dessa situação melhorar com a continuidade dessa gestão ou com a nova gestão que vai começar. Ok, tem mais pergunta aqui chegando, vamos ouvir. Bom dia, Marcos Dantas. Eu queria só saber do médico o seguinte, porque eu bordo numa máquina industrial. Aí, para eu não sentir a zoada, o barulho da máquina, eu tampava o ouvido com algodão. E eu estava me sentindo prejudicada com isso. Tô ficando, assim, querendo ficar moca. E o ouvido criando uma secreção nele. Aí eu parei de usar o algodão e estou usando um negocinho de plástico que o meu filho tem. Aí eu coloco, aí já estou me sentindo um pouquinho melhor. Tanto da moquice como da secreção do ouvido. Será que era o algodão que estava causando isso? E aí, será que era o algodão? Eu acho pouco provável. O algodão por si só, ele não tem nenhum prejuízo à pele do ouvido. A menos que a pessoa tenha alergia à fibra do algodão. A pele do ouvido é muito sensível e se ela tiver alguma alergia à fibra do algodão, pode começar a ter alguma reação desse tipo aí. Mas eu acho pouco provável. Talvez ela tenha molhado o ouvido. Tem que ver se não ficou nenhum pedacinho de algodão dentro também do ouvido, porque se ficou, pode causar esse tipo de reação. Mas é importantíssimo que ela mantenha o hábito de proteger o ouvido quando estiver trabalhando na máquina. A máquina industrial realmente é barulhenta e pode realmente causar perda de audição nas pessoas que trabalham sem a proteção auditiva. Existem alguns protetores que é fácil de encontrar, nessas lojas de material de construção você encontra fácil, tipo abafador, que você bota por cima da orelha. Ele não tem nenhum contato com a parte de dentro do canal, que é mais sensível, é mais eficiente, é o melhor tipo de protetor que existe em termos de eficiência e é o que eu recomendo para ela usar. Esse que ela está usando, não tenho certeza se é realmente o que aparenta ser, parece ser um protetor intracanal. Também é eficiente, se estiver sendo bem usado. Mas do mesmo jeito do algodão, ele pode, até mais do que o algodão, ele pode causar microtraumas na pele e a longo prazo ou médio prazo começar a irritar e terminar inflamando. Tem que observar se essa secreção realmente acabou. O ouvido não é para ter secreção purulenta, digamos assim, aquela secreção meio amarelada, não é para ter. Se ela continuar tendo a presença dessa secreção, é sinal que ela está com algum processo inflamatório ou infeccioso e precisa tratar para que não ocorra o risco de complicações. Então, pedir a ela para observar se essa secreção vai permanecer, se permanecer, procurar um atendimento e evitar o uso do cotonete também. O ouvinte pergunta, só tomando medicamento, sinusite tem cura? É uma pergunta que a gente respondeu há pouco tempo. Sinusite tem cura, na grande maioria das vezes, com medicamento e, em alguns casos, com cirurgia. Bem entendido, sinusite mesmo, a sinusite infecciosa. É muito comum que as pessoas chamem de sinusite todos os problemas do nariz. Quem tem rinite alérgica, por exemplo, é comum que se chame de sinusite. Rinite, diferente da sinusite, ela, sendo a rinite alérgica, não tem cura. A rinite alérgica tem controle, a pessoa fica bem com o uso de medicamentos, fica totalmente assintomático, às vezes, por muito tempo, mas dizer assim, está curado para nunca mais voltar a sentir nenhum tipo de sintoma, a gente não pode abrir a boca para dizer isso. Ok, tem mais pergunta aqui, vamos ouvir. Bom dia, doutor. Eu gostaria de saber se uma pessoa que vive constantemente com a boca salivando, muita saliva, que incomoda demais, parecendo água líquida, muito branca, líquida, como se fosse água. Isso é constantemente, é que sufoca a pessoa. Isso poderia ser o quê, doutor? E aí, doutor? Muito bem. Boa pergunta também. Isso aí chama-se cialorreia, o aumento da produção da saliva. Isso acontece com muitas pessoas. Alguns medicamentos podem induzir esse aumento. Algumas doenças sistêmicas, quer dizer, do corpo, podem induzir a isso. E, geralmente, são alterações da própria glândula salivar. A gente tem as glândulas parótidas, submandibulares e sublinguais. São as principais, digamos assim, produtoras de saliva. Então,
um aumento da produção dessa saliva pode ser percebida pelo paciente e tem sim como controlar, tem como minimizar a produção dessa saliva através de tratamento, contanto que se saiba o diagnóstico, feche um diagnóstico para saber o que é que está causando o aumento da produção dessa saliva. Doutor Enio, meu filho está tendo crises de garganta recorrente. Em 2 meses já teve 3 crises. O que é que pode ser? Se foi crise bacteriana, liga-se uma luz de alerta. A crise de garganta ela pode ser de diversas causas. Tem as crises bacterianas, que são as mais, digamos, preocupantes. Preocupante por quê? Primeiro porque ela pode se tornar repetitiva como a do filho dela está se tornando. Segundo, a crise só fica boa com o uso de antibióticos. E terceiro, quando é uma infecção bacteriana de repetição, essa bactéria ela pode causar infecção em outras partes do corpo, principalmente nas articulações, ou nos rins, ou no coração até. Então, são complicações não desejadas e que devem ser evitadas. Então, o filho dele precisa ser avaliado, numa crise, tá certo? Para saber que tipo de crise está tendo. Se é uma crise viral, se é uma crise bacteriana ou se é uma crise alérgica, por exemplo. São 3 diagnósticos diferentes e, obviamente, 3 tratamentos diferentes. Então, ele na crise precisa ser avaliado para saber que tipo de crise é e tratar de acordo com o que seja. Se for crise bacteriana, existe inclusive a possibilidade de ele precisar de cirurgia para resolver definitivamente o problema. Então vai depender do comportamento das crises, do momento em que ele iniciar o tratamento em diante. Algumas crises, mesmo sendo bacterianas, a gente consegue resolver bem com o medicamento e acabar com essas crises. Outras não, outras mesmo com tratamento adequado persistem e só melhoram com a intervenção cirúrgica. Ok, o Dr. Enio Lobo, médico otorrino, está na clínica CardioKid, na Rua Augusto Monteiro, 1248, Centro de Caicó, telefone 3417-1016, 99667-7510, WhatsApp 98154-4453. Doutor Enio, obrigado por sua participação. Até a próxima semana, se Deus quiser. Eu que agradeço, Marcos. Um bom dia a todos e até a próxima semana, se Deus quiser. 8 horas, 14 minutos, confirmando 8h14, né? Lobão já está aqui se consultando, né? Daqui a pouco ele vai, você vai dar entrevista aqui, né?